Estudo da Palavra. Meus amados, o tema de hoje, como posso tornar-me cristão? Eu quero me dirigir então a você que tem tido o desejo de ser um cristão, um seguidor de Cristo. Você que está de repente hoje preso em uma cadeia, em uma cela, temos recebido cartas de pessoas de presídios, ou você que está preso no pecado, ou você que está amarrado a alguma coisa que não consegue ajudar, ou que você não consegue se desvencilhar disso, de maneira que você não tem uma ajuda, uma motivação para ir até Jesus. Eu quero tratar de 7 tópicos. O primeiro ponto para que você se torne um cristão é reconhecer que Deus ama você, meu amado, com um amor imenso e que Ele deseja salvar você. O texto de 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus, Ele ama você. Deus, Ele quer salvar você. Ele não quer que você se perca. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Mas nós precisamos ir a Ele. Você precisa ir a Jesus. Há um outro texto, ali, na epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5. 1 Timóteo, capítulo 2, 3 a 5, que nos diz o seguinte. Vamos ler aqui. 3 de 1 Timóteo, capítulo 2, de 3 a 5. Tá certo? 2 de 3 a 5. Vamos lá. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, primeiro ponto, para você se tornar um cristão, um seguidor de Cristo, reconhecer que Deus ama você com um amor imenso e que Ele deseja salvar você. O segundo ponto é reconhecer que sem Jesus você é um pecador perdido. Todos nós, meus amados, somos pecadores. O único que nunca pecou foi Jesus, não é? E Ele veio nos salvar. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, não em nossos pecados, mas dos nossos pecados, para nos dar poder, para que pudéssemos vencer como Ele venceu. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nosso coração é enganoso. Somente reconhecendo que Jesus é o nosso Salvador e que pode nos ajudar, e reconhecendo que sem Ele nós estamos perdidos, é que poderemos realmente nos tornar cristãos. Apenas reconhecendo isso. Na Epístola aos Romanos, por exemplo, capítulo 3, versículo 23, Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, um texto clássico que nós conhecemos que diz: pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. E no mesmo livro, capítulo 6, versículo 23, diz assim que o salário do pecado é o quê, meus amados? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, primeiro ponto, para se tornar um cristão, reconhecer que Deus ama você com um amor imenso e que deseja salvá-lo. Segundo, reconhecer que sem Jesus você é um pecador perdido. Terceiro ponto agora, aceite que a salvação é um dom gratuito, de graça, que Deus dá, oferecido através do seu Filho Jesus. E que não é qualquer coisa que você possa ganhar por atos de justiça ou boas obras. Meus amados, a salvação é pela graça mediante a fé. Não é através de algum mérito seu. Claro que a fé sempre levará a uma vida de obediência. Mas não é isso em si que irá salvar o ser humano. É a graça e a fé que nos levará a uma vida de obediência. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a salvação é pela graça por meio da fé. É um dom que vem de Deus. E em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 27, Romanos 3, 24 e 27 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em 27 diz assim: onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei
da fé. Meus amados, a salvação é pela graça por meio da fé, e a fé sempre levando a uma vida de obediência. Então reconheça e aceite que a salvação é um dom gratuito oferecido a você, através de Jesus. E não algo que você possa ganhar por atos de justiça ou boas obras, mas nunca esquecendo que a fé sempre levará você a uma vida de obediência. Mas a salvação é pela graça mediante a fé. A parte 4. Arrependa-se de todos os seus pecados conhecidos e confesse esses pecados a Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, na primeira de João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrependa-se, meus amados, de pecados conhecidos. Confesse esses pecados pelo nome. Não é confessar o pecado por atacado, não é? Senhor Deus, perdoe os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não. Confesse o pecado pelo nome. Diga qual é o pecado que você cometeu. Nunca é demais confessarmos os pecados pelo nome. Peça para que o Espírito Santo lembre você de algum pecado que você cometeu. Caso você não lembrar, Deus sabe todas as coisas, mas confesse os pecados pelo nome, se arrependa, peça um arrependimento genuíno. Isso é algo que Deus vai colocar no seu coração, não é algo que vem de você mesmo. O quinto e antepenúltimo ponto: creia que Deus, por amor de Cristo, perdoou você. Se você entregar a vida a Jesus, você será perdoado e aceito. O dom da vida eterna ser-lhe-á concedido pela fé. Efésios, por exemplo, vamos abrir, ou anote aí, depois você leia com calma em casa. Efésios capítulo 1, de 4 a 7 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua boa vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deu para entender? Creia que Deus, então, por amor de Cristo, perdoou você. Na primeira de João ainda diz o seguinte, primeira epístola de João, capítulo 5, de 11 a 13. Primeira de João, capítulo 5, de 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Tem uma música que eu ia tocar no final, a música Cuidará Também de Mim. Vamos ouvindo essa música de fundo, e enquanto eu vou terminando o nosso estudo. Deus, Ele cuida de você. Assim como Deus cuida das aves, Ele cuida de você também. Creia que Deus, por amor de Cristo, o perdoou. Porque em Cristo, além de Ele nos cuidar, além de Ele cuidar de nós, Ele nos perdoa, Ele nos dá força para vencer. Assim como Jesus também venceu. Então é isso que nós temos que entender. Precisamos aceitar a Jesus. Como nós lemos aqui. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O sexto e penúltimo ponto diz assim: e agora, sendo Filho de Cristo, sua possessão preciosa, Ele começará a realizar mudanças miraculosas em sua vida através do Espírito Santo. A Bíblia promete isso no Evangelho, por exemplo, de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
E na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura, não é? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Então, o sexto ponto é esse. Agora que você é filho de Cristo, que é possessão dele, possessão preciosa dele, ele vai começar a realizar então essas mudanças miraculosas na sua vida, através do Espírito Santo, como nós acabamos de ler. E o sétimo e último ponto é o seguinte: o nosso amorável Salvador está empenhado em levá-lo para o céu, desta terra para o céu. Você pode cair, mas lembre-se de que ele está pronto para erguer você de novo, de forma a poder continuar a sua marcha para o céu, meus amados. Aqui estão 7 passos para você se tornar um cristão. Lembre-se que Jesus, que cuida das aves, ele cuidará também de você. Ele dará forças para você vencer como ele venceu. Quando Jesus veio a este mundo, meus amados, quando Jesus veio a este mundo, ele veio como um homem, ele veio como um ser humano, sujeito às mesmas tentações que eu e você. Passou pelo mesmo terreno que você e eu passamos ao sermos tentados. E ele venceu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o quê? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nesse conflito cósmico entre Cristo e Satanás, Jesus poderia ter caído, Jesus poderia ter falhado. Quando Satanás viu que Jesus estava aqui como um homem, sujeito às fraquezas, porque ele poderia ter caído, e o mundo já era um mundo de 4.000 anos de pecado, quando Jesus veio e assumiu a natureza humana, combinando a sua natureza, essa natureza humana que ele assumiu, a sua natureza divina que ele trouxe lá do céu. Satanás pensou que ele poderia ter caído. De fato, Jesus não veio aqui como um Superman. Não foi apenas aqui um circo, ou como se Jesus tivesse vindo aqui como alguém adaptado já às circunstâncias desta vida. Não. De fato, ele foi tentado e venceu. Se você se agarrar a ele hoje, o diabo não terá poder sobre a sua vida, amém? Ele não terá poder para fazer você cair. A escolha está em suas mãos. Se você quiser se tornar um cristão e andar cada minuto, cada segundo, cada momento da sua vida com Jesus, pode ter a certeza que naquele dia, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, ele irá recebê-lo de forma irrepreensível e dirá a você: bem-estar, servo bom e fiel, entre no gozo eterno. E aí você viverá eternamente com ele. Que Deus te abençoe e que você possa aceitar esse apelo em nome